Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, nós vamos hoje aí falar acerca dos problemas ambientais, certo? Os problemas ambientais no campo e na cidade. A princípio, nós temos aí os problemas ambientais no campo. E quais são os problemas ambientais do campo? Nós selecionamos aí alguns: queimadas, desmatamento, os agrotóxicos que são lançados como defensivo agrícola nas plantações, e aí eles vão poluir o ar, poluir as águas, poluir o solo. Temos também o plantio em encostas, isso aí é um problema, provocando erosão. O pisoteio do gado, a lixiviação, laterização, desertificação e erosão. Aí tem alguns termos que vocês não são comum ver, né? Mas eu vou explicar tudo passo a passo mais à frente. Primeiro vamos começar aí com as queimadas. O fogo é normalmente empregado para fins diversos na agropecuária. Plantação de cana-de-açúcar, por exemplo. O que é que acontece na plantação de cana-de-açúcar? Quando a cana está já boa para o corte, o usineiro ele põe fogo no canavial, né? E aí, colocando fogo no canavial, o que é que vai acontecer? Alguns dizem que a cana fica mais apurada, que ela fica mais doce, né? Que evapora um pouco da quantidade de água e fica armazenado a sacarose, que é o açúcar da cana. Só que isso não tem nada comprovado, né? E aí as pessoas põem fogo e aquele fogo, ele vai retirar os nutrientes do solo, vai matar os micro-organismos, os animais que estiverem no canavial, ocorre ou morre, e aí no caso cobras, serpentes, outro tipo de animal, eles saem correndo e muitos morrem queimados, tatu, vários animais. Viu? E aí, além disso, vai ter o problema que isso provoca nos povoados, nas cidades, que é o que? A fuligem, que é a fumaça quando vem, ela tem umas partículas bem pequenininhas, que isso vai provocar o que? Doenças respiratórias. Provoca e agrava as doenças respiratórias. Então, o fogo, a queimada, tem esse exemplo da cana, tem o exemplo da queimada, que é no chamado cultivo de roça. O agricultor ele retira a cobertura vegetal até a fogo, e ali depois ele começa o plantio. E isso vai provocar um outro processo que mais na frente eu vou explicar, que é a desertificação. E aí esse fogo ele provoca graves problemas ambientais e de saúde pública também. Então as queimadas é um problema. Trata-se de uma alternativa geralmente eficiente, rápida e de custo relativamente baixo se comparado a outras técnicas, né? Você limpar um terreno queimando é muito mais fácil, rápido e barato do que você usar mão de obra, usar máquinas agrícolas para realizar o processo. Mas o resultado final é muito desastroso, tanto para a natureza quanto para o homem, para a atmosfera como um todo, certo? Então, um problema grave as queimadas. Desmatamento. Desmatamento está atrelado aí, como nós já vimos, à questão das queimadas, né? Então, nós temos aí o processo de desaparecimento de massas florestais causada pela atividade humana. Então, no Brasil, nós temos um grave problema de desmatamento, nós temos aí um problema muito grande lá na Amazônia, por exemplo. E aqui nós temos um exemplo da Amazônia, lá na área do Mato Grosso, que faz parte da chamada Amazônia Legal. Em 2002, vocês estão vendo aqui, toda essa área verde escuro é a área de floresta. Essa área aqui é o chamado solo exposto, essa área mais clara, sem cobertura vegetal de floresta. E aí vocês observem, 4 anos depois, aqui em 2006, observa aqui, a mancha de desmatamento.
Observa agora a quantidade de floresta 4 anos depois que eles retiraram dessa área de Mato Grosso. Essa área aqui, ó, tá bem pequenininho agora. Esse vazio aqui tá enorme. Essa área aqui nem se fala. Surgiram até alguns. Essa aqui é uma cidade, ó, que são casas que aumentou, ampliou e muito. Então, em 4 anos, tem uma atividade de desmatamento muito forte. No Brasil, 3 fatores são responsáveis pelo desmatamento: as madeireiras, a pecuária e o cultivo de soja. As madeireiras, elas vão realizar aí o desmatamento para comercialização da madeira, né? Muitas atuam de forma ilegal, sem autorização do IBAMA, sem autorização dos órgãos ambientais que legalizam essas atividades. E outra forma aí é a pecuária. A pecuária, o pecuarista, ele manda tirar a vegetação, derruba as árvores, corta tudo, planta pasto e coloca o gado. Então, vai ser retirada toda a cobertura vegetal, implantar uma nova, em alguns casos uma cobertura vegetal exótica, ou seja, que não é nativa dali, que é o capim, né, para o gado, a ração do gado. E também tem o cultivo da soja. Nessa região aí do Mato Grosso, o cultivo da soja aumentou e muito. E isso avançou sobre a área da floresta amazônica, retirando a floresta para dar lugar ao plantio da soja. Então, esses 3 fatores aí são os principais responsáveis pelo desmatamento no Brasil. E aí nós temos o problema dos agrotóxicos. Aí nós temos nessa imagem aí, nós vamos ter aqui, ó, a forma certa de aplicar o agrotóxico. Ele está se protegendo com luva, máscara, essa roupa, bota, que o veneno ele não vai inalar esse veneno e nem vai penetrar no corpo dele, né, pelos poros. Então, essa é a maneira correta. Essa aqui é a maneira errada. Observe que ele está sem luva, está com uma bota, calça, mas a roupa dele aqui, os gases podem penetrar por aqui. Está sem máscara, sem proteção, praticamente zero aí a proteção dele. Então, ele está respirando esse agrotóxico, ele está em contato com ele, certo? Então, é uma forma errada. Mas eu diria que lançar veneno naquilo que iremos comer é uma forma errada, independente de como seja, porque o agrotóxico ele é veneno que é lançado sobre os alimentos para proteger de pragas, certo? Se mata os insetos, acredito que não faz bem aos seres humanos, né? Então, são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e mesmo no ambiente doméstico. Aqueles inseticidas, né, que papai e mamãe compra e geralmente a gente usa para matar aí os insetos que estão em casa. Ali é um veneno, certo? Então, o Brasil é um dos 5 maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Então, nós temos que saber usar, né? Ah, tá cheio de muriçoca em casa? Lança lá no ambiente e saia. Não fique, certo? Depois você volta, abre as janelas, as portas para o ar circular, entrar um ar novo e aí você vai fazer uso do espaço do ambiente. Mas os agrotóxicos, eles têm, além de ser danoso, prejudicial ao ser humano, ele também vai poluir, agravar a situação nos solos, porque esse agrotóxico ele está sendo lançado aqui, ó, sobre essa lavoura, mas ele está caindo também no solo. E vem a chuva. Quando a chuva vier, ele vai penetrar no solo. Penetrando no solo, ele vai matar aí os micro-organismos, os protozoários, os vermes, os fungos, as bactérias que vão dar aí a fertilidade ao solo. Se ele vai matar esses micro-organismos que dão fertilidade ao solo, então o solo vai ficar estéril. Logo, o agricultor vai precisar corrigir esse solo
comprando fertilizantes químicos artificiais. Então, não é uma coisa natural, legal. Existem formas, além de poluir e degradar o solo, ele também, com essa penetração no solo, ele vai poluir o lençol freático. Então, a água que vai ser consumida aqui pode estar contaminada com esse agrotóxico. Aí parte dessa água vai ser escoada para o próximo rio. Então o rio ao lado ele pode estar contaminado com esses agrotóxicos. Na região centro-oeste, por conta da atividade agrícola que existe lá, muitos dos rios de lá têm um teor de agrotóxico considerado moderado. Então isso não é legal, porque os peixes irão morrer e a água a ser consumida prejudicará a saúde humana, certo? Então, com toda essa atividade, o bom seria utilizar os agrotóxicos naturais, porque existem produtos naturais que fazem esse serviço aí. Só que reclamam da efetividade, reclamam da disponibilidade e tem também a questão da oferta e muitas das vezes para você comercializar o seu produto não é fácil se você usa meios naturais. Então, o banco ele só financia a sua produção se você for usar aqueles produtos que já estiver ali especificado naquela lista, certo? Eu costumo dizer que é um grande acerto que existe entre os laboratórios e as instituições financeiras, certo? Para vender uma venda casada, amarradazinha ali, ó. Eu vou lhe emprestar dinheiro para você produzir, mas você tem que utilizar esse tipo de semente. Aqui, ó, tem uma lista com alguns tipos de semente, então você escolhe aí qual que você quer usar. Os laboratórios que fazem, né? E esse tipo de defensivo agrícola, esses tipos aqui de fertilizantes, e aí vai, né? Tudo isso que iniciou-se aí a sua implantação no período da Revolução Verde, certo? E aí nós temos os agrotóxicos, eles vão causar problemas tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos e animais, como eu já falei, né? Seu uso tem causado vítimas fatais, além do aborto, fetos com malformação, suicídios, câncer, dermatoses. Dermatoses são inflamações na pele. No caso, esse último cidadão aqui, ele está sujeito a uma dermatose porque a pele dele está em contato com a substância. E outras doenças, né? Muitas doenças é um produto, tem alguns produtos que são extremamente perigosos, né? O próprio fabricante na embalagem já alerta, veneno vem lá, um emblemazinho mostrando que é veneno, então não é brincadeira. Sem falar que é o alimento que nós comemos, né? Então, pessoal, continuando aí o plantio, não falando de agrotóxicos agora, mas os agrotóxicos estão, infelizmente, aí sendo utilizados, é o plantio nas encostas. Observem aqui que nós temos duas encostas, ó. Essa aqui é uma encosta, está aqui próximo ao rio. Essa aqui também é. Aqui passa um rio, viu? Essa aqui é a margem do rio, ó. Certo? São dois locais diferentes, certo? Então, vamos no seguinte, ó. É mais utilizado em países pobres, onde os agricultores não têm acesso a técnicas de preservação dos solos. Os sucos aí, suco não é o suco da fruta, não. Os sucos formados facilitam o escoamento torrencial das águas pluviais que correiam os sedimentos, carregam, na verdade, isso aqui carregam os sedimentos para os sopés dos morros e às vezes para os leitos dos rios açorianos. O que isso aqui quer dizer? Ó, aqui nós temos uma encosta,
Então, isso aqui vai ser utilizado, essa aqui, em países pobres em que a população não vai ter acesso a técnicas de plantio, de cultivo, certo? Nesse caso aqui, ó, observe que o terreno todo ele está preparado e observem aqui, ó, dentro do rio, que ele tem uma coloração diferente. Isso aqui dentro da água do rio são sedimentos, certo? Sedimentos que estão misturados aqui com a água. Observa aqui, ó, nessa parte aqui, que isso aqui é um sedimento já se acumulando, provocando o que nós chamamos de assoreamento, certo? Isso aqui, a tendência vai ser esses sedimentos aqui descerem e começarem a assorear ou aterrar, né? Como é falado no linguajar popular, aterrar essa área aqui, ó. Observe que tudo isso aqui, ó, são os sedimentos que desceram e que já estão por aqui, ó. Então, a tendência com o passar do tempo é essa margem ser aterrada. Por quê? Quando vem a chuva, ocorre que é uma encosta, as águas vão descer via gravidade. E aí os sulcos, eles vão ser formados. O que é um sulco, professor? Aqui um, ó. Os sulcos, eles vão ser formados, que é o quê? O sulco é quando começa a haver a erosão e a formação de uma abertura no solo, certo? Ele começa como sulco e aí depois vai evoluindo para ravina e posteriormente nós vamos ver aí mais na frente que ele vai chegar a se tornar uma vossoroca, que é aquela grande abertura, aquela cratera enorme no solo provocado pela erosão das águas, certo? Então, isso aqui vai ocorrer que esse material, o solo fértil, ele vai ser todo lançado aqui e essa área vai perder sua fertilidade. Então, além dessa degradação, ela não vai ser mais utilizada para a agricultura. Aí você pode me perguntar, mas professor, tem como plantar em encosta? Tem como. Os incas, eles plantavam na Cordilheira dos Andes, certo? Que é uma montanha, algo íngreme. Como eles faziam isso? Usando a técnica chamada de terraceamento. Essa técnica aqui, ó. Então, nós falamos aqui que esse pessoal não teve acesso a essa técnica. Observe aqui, ó, que eles fazem alguns chamados platô. Isso aqui é um platô, ó. Por ser uma área íngreme, certo? Que vai variando a sua altitude, eles pegam uma área e faz o terraceamento. Ó. Aqui ele aplanou, transformou em um platô. Aqui embaixo já tem uma outra altitude, ó. É para que eles fazem aqui, ó, esse murozinho e faz um platô. Aqui quando vem as chuvas, a água da chuva ela não desce com muita força. Por quê? Porque ele vem, desce e chega aqui, encontra uma área plana. Então ele vai escoar bem devagarzinho por essa área plana. Desceu para essa, aqui ele vai encontrar uma outra área plana. Então ele vai descendo devagarzinho. Veio para essa aqui, quando ele vai descer de uma para outra, ganha um pouco de velocidade, de força. Mas quando chega aqui, encontra uma área plana. Então essa energia potencial, ela vai... a energia potencial que é acumulada aqui em cima, no platô, aqui, ela vai descer transformando-se em energia cinética, mas quando chega lá embaixo, essa cinese, esse movimento, ele é retardado pela área aplanada. Então não vai ter grandes impactos. E toda a área ela vai estar vegetada, o que vai diminuir mais ainda o impacto da água no solo. Certo? Então essa aí é a técnica para se produzir em área de encostas. Plantio em encosta pode ser feito? Pode sim ser feito, mas usando a técnica adequada, porque senão o que vai acontecer é que o solo fértil ele vai todo ser lançado no rio provocando um assoreamento, tá ok? E aí nós temos o pisoteio do gado, pessoal. O pisoteio do gado é um outro problema grave. Por quê? O pisoteio do animal ocasiona a redução da porosidade total. Porosidade é a capacidade da água infiltrar no solo e aumentando a densidade do solo, ou seja, o solo ele vai ficando mais
duro, vamos assim dizer, né? Em outras palavras, compactado, certo? Aquele solo apilado, vamos para usar um termo mais adequado, mais popular. Apilado, o solo vai ficar bem apiladozinho. Então a água não penetra e ele vai ficar mais duro. E aí o que é que vai acontecer? A água não penetrando, o solo ficando duro, as raízes dos vegetais não vai penetrar ou vai penetrar com muita dificuldade nele. Então, a compactação do solo dificulta a absorção da água. A água não vai penetrar com facilidade, que passa a escoar, dando início à erosão, certo? Aí vai acontecer a erosão, a chamada ravina, certo? A compactação dificulta o desenvolvimento das raízes e de nova vegetação. Não havendo nova vegetação, não havendo uma cobertura vegetal, porque as raízes vai proteger esse solo dessa erosão, da formação da ravina, dos sulcos, das vossorocas. Quem protege aí são as raízes das plantas. Não havendo isso, vai acontecer aí no solo uma chamada lixiviação. E o que é a lixiviação? A lixiviação trata-se da lavagem do solo, vamos assim dizer, pelas águas das chuvas. Esse processo se intensifica quando o solo se encontra desnudo, ou seja, exposto, sem vegetação e sem possibilidade de reposição de matéria orgânica. Então, não havendo a vegetação, aqui vocês podem ver, existe a vegetação, então a água penetra. A água ela vai penetrar no solo, porque eles vão se utilizar das raízes dos vegetais, que elas vão funcionar como canais para conduzir a água para essas camadas, certo? Mas se não tem e o solo está compactado, o que vai acontecer? A água vai escoar, certo? E aí, nesse ponto aqui, a zona de lixiviação, ela é essa zona mais superior, que é nessa área aqui, nessa parte aqui, que nós vamos encontrar os sedimentos, os solos, certo? Lembrando que solo, pessoal, é uma camada é uma camada que vai aí cerca de 15 a 20 centímetros. Então, no nosso subsolo, nós temos essa camada de 15 a 20 centímetros, que é essa camada superior, que é o solo fértil, onde nós encontraremos os micro-organismos aí como protozoários, bactérias, minhocas, e aí as fezes deles, os restos dos animais mortos, os restos de vegetal, de árvores, de folha, de galhos. Tudo isso em decomposição, essa matéria orgânica toda em decomposição, vai provocar o solo, certo? O solo fértil, essa camada de 15 a 20 centímetros. Abaixo dele, nós vamos ter aí essa zona de sedimentos. Se você for no quintal de casa e começar a escavar, aí uma partezinha pequena, você vai perceber que, vamos supor, areia, né, para usar uma linguagem mais simples, a areia de uma camada de 15 a 20 centímetros, ela tem uma coloração mais escura do que a outra que você escavar. Você pode olhar, observar, uma média de 15 a 20 centímetros vai ter uma areia mais escura e a outra parte é uma areia mais clara. E o que é isso? Essa parte mais escura aí é a parte em que tem camada, que tem material orgânico em decomposição, ou seja, há fertilidade nessa parte aí. E a outra parte, a matéria orgânica em decomposição, ela é muito pouca, ela é conduzida mais pela água que vai penetrar. Então a água, quando penetra aí, né, no solo, ela desce um pouco dessa camada orgânica, então vai gerando uma coloração mais clara, até chegar à parte aqui, ó, que é essa área aqui, que é a zona de enriquecimento ou de laterização, que é a área em que vai estar as rochas em decomposição se formando solos. Então, aqui nós vamos ter os solos, aqui nós vamos ter as rochas em decomposição,
Aqui nós vamos ter as rochas maiores, pouco entemperizada, né? E aqui embaixo nós vamos ter a rocha matriz impermeável. Então, essas são as camadas aí que estão abaixo de nós, tá? E aí, a laterização, como eu falei, né? Aqui, a camada de laterização. E o que é laterização? Certo? Isso aqui, pessoal, é muito visível para nós quando nós viajamos nas estradas, na BR. Até mesmo aqui em São Cristóvão, quando nós vamos lá para a sede do município, nós podemos observar que na rodovia João Bebiágua que tem alguns paredões, alguns morros que foram cortados para a estrada passar. Então, se você observa no morro, muitos estão pintados com propaganda, mas os que ainda não estão, você percebe essa coloração mais avermelhada ou uma coloração mais acinzentada. O que é isso? É a laterização do solo, processo no qual o solo apresenta grande concentração de hidróxido de ferro, que é essa aqui, ó, essa mais avermelhada, e o alumínio, certo? O hidróxido de alumínio, que é essa parte aqui mais acinzentada, certo? É o chamado solo enferrujado ou avermelhado, certo? Então, esse solo aqui, ele tem aí um teor de acidez muito alto, certo? Muito alto. E isso é muito comum acontecer aqui na nossa cidade, certo? Então, nós temos aí o processo de desertificação, para concluir aí o nosso processo de desertificação. O processo de desertificação não é deserto, certo? Importante que vocês entendam que não é deserto. Deserto é um fenômeno natural. E desertificação, ele é provocado pelo homem. Desertificação é provocada pelo homem. Como eu já falei lá no início, o cultivo de roça provoca muita desertificação. Este termo tem sido muito utilizado para a perda da capacidade produtiva dos solos causada pela atividade humana. Que é isso, professor? Como eu falei a vocês, a técnica de roça, o agricultor ele chega lá, queima toda a cobertura vegetal para dar lugar ao plantio. Essa queima vai matar os micro-organismos que dão fertilidade ao solo, certo? Então, o que é que vai acontecer com esse solo? Ele vai perder a capacidade produtiva, certo? Na primeira vez que ele plantar, vai dar a cultura ele vai ter uma boa cultura, mas na segunda, terceira já vai começar a diminuir. Por quê? Porque os micro-organismos morreram. Então eles vão precisar o solo se refazer. E isso não acontece da noite para o dia, certo? Então aquela capacidade produtiva, os nutrientes que haviam ali no solo, eles foram consumidos pela cultura que ele plantou, vamos supor que ele plantou milho, o milho vai consumir, mas na próxima ele não vai ter mais. Então ele vai precisar corrigir esse solo aí, inserindo fertilizante químico. Só que o roceiro geralmente é uma atividade para subsistência. Então ele não tem conhecimento e nem condição, muitas das vezes, de investir. Então o que é que ele faz? Ele abandona aquela área e parte para uma outra área. Só que aquela área ela vai ficar abandonada, o solo exposto, sem nutrientes. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o processo de lixiviação e, consequentemente, o processo de desertificação, certo? Aqui nós temos uma área, um navio encalhado lá no Mar Aral. Eu vou explicar já o que é o Mar Aral, o que foi o Mar Aral. E aqui, os desertos arenosos se originam devido ao empobrecimento do solo e, consequentemente, morte da vegetação. Então, eu não gosto desse termo empobrecimento, né? Mas nós temos que usar. Eu diria que os desertos arenosos se originam devido à perda de fertilidade do solo e, consequentemente, morte da vegetação, né?
mas esse é o termo que nós temos que usar. Então, essa perda de fertilidade no solo que vai gerar aí essa área exposta aí às intempéries, né? E vai se tornar um deserto. O Marau, isso aí é um grande crime ambiental que foi feito, é o maior crime ambiental que foi feito lá pela União Soviética. O Marau era um mar interior. E o que é que acontecia aí? Esse mar interior recebia água de outros rios, certo? Ele é lá no interior do continente. E o que foi que aconteceu? A União Soviética começou a transpor essas águas, fazer a transposição das águas, sem calcular os danos que isso iria provocar ao Mar Aral. E o que foi que aconteceu? O Mar Aral era uma área gigantesca. Eles imaginavam, acredito eu, que aquele mar não ia secar nunca. Só que como eles tiraram as águas e tiraram muitas águas dos seus afluentes, ele começou a secar. Então, chegando até a esse estado aí. Hoje o Mar Aral é um grande deserto de sal, provocado pelo uso indiscriminatório de suas águas lá pela União Soviética. Tá ok? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer coisa, comenta lá na plataforma, certo? Que nós iremos responder, tá ok? No mais, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.